Oi, gente, bom dia, meu povo. Hoje eu tô aqui e já vamos começar logo, né? Pra gente, como diz os mineiros, pra nós não perder o trem. Gente, hoje eu tô aqui com essa menina especialista em segurança do trabalho. Me corrija se eu tiver errado, porque é uma matéria muito nova, que agora virou lei, viu, gente? Lei, tá? E lei tem que ser cumprida. Então, gente, estou trazendo um bate-papo com ela, por quê? Porque o empreendedor muitas vezes desconhece uma partezinha muito importante, pertinente ao trabalhador, que é a segurança do trabalho. Essa é a Rúbia, a empresa dela presta serviço para outras empresas, é uma empreendedora e ela empreende na área de segurança do trabalho, tendo como cliente todo ser humano que bate um coraçãozinho e um cérebrozinho na cabeça. Vamos lá, Rúbia, se apresente, povo, Rúbia, povo. Bom, então, né? Olá, todo mundo. Obrigada, Jana, pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho. Na verdade, a segurança do trabalho, ela é um braço dentro da minha formação, digamos assim, né? Eu sou enfermeira, então geralmente quando a gente pensa no profissional de enfermagem, a gente associa ao hospital, né? Já passei também dessa fase de trabalhar na assistência. Mas eu faço sempre uma comparação, uma analogia, né? Que diferente do hospital, que o nosso paciente é aquela pessoa que está doente ali, né? Acamada, enfim. O meu paciente é o trabalhador, em qualquer ramo de atuação. Então eu sou enfermeira do trabalho, né? Que é uma especialidade, já existe há um certo tempo, mas ela ainda não é tão divulgada. Tem muita gente na própria área da saúde que desconhece. E a gente estuda para prevenir doenças relacionadas ao trabalho, prevenir acidentes do trabalho junto com o time da segurança. Então a gente faz parte de uma área que chama SST, Saúde e Segurança do Trabalho. E a gente estuda para melhorar as condições de trabalho. E como seria isso? Né? Seria através de uma série de ações que a gente pode fazer para que o trabalho ele não ofereça tantos riscos como normalmente oferece, dependendo do local onde você realiza suas atividades. E paralelo a isso, eu também sou ergonomista, que é uma área ligada também a essa questão de saúde e segurança do trabalhador. Tem outras vertentes, mas a ergonomia, a gente estuda as condições do ambiente de trabalho para tentar proporcionar condições de trabalho mais saudáveis, mais seguras, mais confortáveis e que garantam mais eficiência para o trabalhador e, consequentemente, dar um resultado positivo para a empresa. Porque através dessas ações a empresa consegue reduzir custos, né? Com impostos na folha de pagamento, com plano de saúde, né? Assistência médica, melhora a produtividade, então a gente consegue fazer com que os processos rodem de uma maneira mais eficiente, e isso aumenta a produtividade, tu traz mais ganho. Ou seja, o meu trabalho hoje é estabelecer essa relação, porque eu falo de ganha-ganha, né? Que a empresa ganha porque ela vai economizar e ela vai melhorar também a própria organização, a cultura, a visão que o trabalhador tem dela, que a sociedade tem dela. E em contrapartida, o trabalhador ganha também, né? Com mais qualidade de vida, com mais saúde, com bem-estar, com melhores condições de trabalho, com mais proteção, né? Isso. E o que é muito importante, né? Que é a saúde, gente. Que é aquele refrãozinho. Se tem saúde, o resto vai correr atrás. Exatamente. Aí se você pensa num trabalhador, né? Quem que não trabalha hoje em dia? Se a gente for pensar, a maior parte da nossa população é formada por pessoas que são economicamente ativas, né? São pessoas que trabalham de alguma forma. Então, qual que é o perfil das pessoas que trabalham principalmente CLT, que você tem toda essa questão de cumprir um horário, você fica muito mais restrito dentro do seu método de trabalho? A gente muitas vezes prioriza o trabalho e nos coloca em segundo plano. Quantas e quantas vezes você está com um problema de saúde, você deixa de ir buscar uma consulta médica porque naquele dia você tem uma atividade importante para fazer no trabalho, né? Então, a saúde do trabalhador, ela é uma aliada à saúde no geral, porque eu já tive a experiência de ter pessoas, né, acompanhar pessoas dentro de um ambulatório médico ocupacional, que através do exame periódico, que é um exame obrigatório, né, é um exame de caráter legal, né, por isso
serviço obrigatório, através do exame periódico a gente conseguiu descobrir problemas de saúde que não tinham relação com o trabalho, mas que foram descobertos através do exame periódico porque essa pessoa não tinha o hábito de se cuidar de maneira rotineira fora do trabalho. Então hoje eu não estou atuando mais como enfermeira do trabalho CLT, mas eu tenho uma consultoria e eu presto serviços de enfermagem do trabalho na parte de gestão de afastamento médico, gestão de práticas de saúde, programa de saúde do trabalhador, consultoria, né, para a gente poder montar esse programa de saúde do trabalhador, né, de qualidade de vida no trabalho. Eu faço palestras, treinamentos de saúde de uma maneira um pouquinho diferente, assim, usando jogos, né, dinâmica, game. Então eu falo que não a minha palestra é uma bagunça, não no sentido negativo, mas é uma farra. Pra turma brincar, falar de assunto sério, aprender brincando, com dinamismo, com engajamento, né? E paralelo a isso, no ramo da ergonomia, dentro da minha empresa eu ofereço também esse serviço legal que é o estudo ergonômico. A gente faz todo o estudo da condição de trabalho e isso envolve ambiente, a organização, o processo de trabalho como um todo, e aí depois eu emito um documento que algumas empresas chamam de laudo ergonômico, mas é um documento que ele vai constar quais os riscos que aquela empresa oferece, né, ergonômicos, e o que a empresa pode fazer para ou eliminar esse risco ou reduzir, né, e a gente também ajuda a gerenciar através de consultoria. Então, no final das contas, parece um pouco complexo quando a gente fala no início, mas no final das contas o meu trabalho é, de certa forma, proteger, né, o trabalhador em relação à sua saúde, à sua condição de trabalho, né, e na prevenção de acidentes, junto com o time de saúde e segurança como um todo. E ajudar as empresas a encontrar esse caminho, né, de promover um ambiente mais saudável, mais seguro através da saúde e da ergonomia. Então hoje, basicamente, em resumo, é isso que eu faço. Gente, eu acho um assunto que eu gosto de conhecer sempre, porque eu acho que o ser humano, ele tem muitas vertentes. E dentro da empresa, eu que empreendo já há anos, eu acho que cuidar do trabalhador é uma das vertentes mais importantes. Por quê? Sem pessoas não existe empresa, existe apenas paredes. Então, quando você se foca no ser humano, quando você tem empatia pelo ser humano que está ali, que não trabalha para você, mas trabalha com você, porque somos todos uma equipe, aí você realmente tem um ambiente saudável. Agora, Rúbia, vamos pensar se sempre foi fácil assim? Montei minha empresa, check, tudo lindo. Então, né, a gente saindo desse cenário mais técnico e pensando aqui em vida real, é muito difícil. Ainda é difícil, mas eu falo que é uma dificuldade prazerosa, porque embora eu sempre, assim, fui muito feliz trabalhando como CLT, mas se encontrou. Exatamente por conta dessa flexibilidade que eu precisava e não tinha, né? Aquela coisa, além de profissional, eu sou mãe, né? Sou mulher, como muitas e tantas outras, né? Como você. Então eu não consegui encontrar um equilíbrio entre o meu trabalho e a minha dinâmica em casa. Então foi um motivo algo que me motivou bastante, mas assim, essa questão de empreender hoje pra mim, realmente eu me encontrei. É muito difícil, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda no começo para você se posicionar no mercado, para você fazer seu nome, porque é uma área muito técnica. Eu vim de outro estado, então lá eu tinha uma carreira sólida, eu tinha um nome profissional, eu tenho referências, as pessoas me conhecem, né? Boas referências, grandes referências. E aqui no estado de São Paulo eu ainda tô engatinhando, né? Pensando assim em network, nas pessoas, conhecendo um pouquinho do meu trabalho. Então hoje as minhas referências são as pessoas que trabalharam comigo dentro das empresas que eu prestei serviço aqui como CLT e que viram um pouquinho a qualidade do meu perfil, né? Pessoal, profissional, enfim. Mas é difícil, eu acho que não tem como a gente pensar que vou empreender e eu vou trabalhar menos, ilusão. Vou trabalhar pra mim, ilusão. Você tem trocentos chefe, amigo, você não sabe. Afinal das contas, acho que a gente menos faz é o que a gente quer.
Mas eu acho que o caminho é esse. Quando a gente encontra um propósito, pra mim tudo tá muito ligado ao propósito. E eu falo muito isso para as pessoas para quem eu presto consultoria, porque eu também tenho um projeto paralelo de enfermagem do trabalho, onde eu tenho ajudado profissionais iniciantes no mercado. Então tem muita gente que tem me procurado, que quer saber mais sobre a área, que está pensando em fazer transição de carreira, quer sair do hospital e migrar para a indústria. E como eu já tenho um tempo de atuação aí bem longo, eu tenho feito esse trabalho. Então o que eu falo muito com as pessoas? Encontre o seu propósito, porque quando você tem definido o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, até nas dificuldades você acha prazer. E é o que eu vivo hoje. Não é fácil, meu horário é de certa forma flexível, mas eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, se eu for pensar em carga horária. Eu trabalho aos finais de semana se precisa, eu preciso viajar, eu vou para lugares que eu não conheço, eu enfrento vários desafios, vou quebrando muitos paradigmas que eu tinha, né, antes. E tudo isso está acontecendo porque eu encontrei meu propósito, primeiro ponto, e segundo, meu mindset ele abriu. É muito importante isso. Gente, hoje eu conversei com a Rúbia. Espero que você tenha entendido o quanto é prazeroso ser empreendedor e o quanto pode ser desafiador ser empreendedor. Mas se você quiser, se é isso que você busca para sua vida, tenha certeza que lá na frente vai valer a pena. Principalmente quando você abre a sua mente para várias possibilidades e vários horizontes. Eu sempre falo para as pessoas, um empreendedor é diferente de uma CLT no quê? Um passarinho, ele tá dentro da gaiola, então ele tem todo dia 5 e dia 20 caindo lá o dinheirinho dele. Ele tem segurança, porém não tem liberdade. Agora, o empreendedor, ele tem liberdade, porém ele não tem segurança. Se ele não voar para buscar a comidinha dele, não tem comida. É isso, gente. Foi um enorme prazer, Rúbia. Muito obrigado. Adorei ter você aqui comigo. Eu adorei também a experiência. E quem quiser saber um pouco mais, né, sobre o meu ramo de atuação na saúde do trabalhador, vou deixar o arroba dela aqui. Exatamente, na ergonomia, né, e esse projeto que eu venho desenvolvendo aí junto a profissionais de enfermagem que querem atuar na enfermagem do trabalho, também não sabe por onde começar, é só falar comigo. Obrigada. Beijo, meu povo. Até mais.